esses caquinhos e fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Gaudi de Capicua tem sido existência na playlist da Rádio Observador. É uma das nossas favoritas de Madre Pérola, o novo disco de Capicua que está cá hoje no Cabeça de Cartaz. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, tudo bem? Um prazer voltar a falar contigo, principalmente com um disco tão jeitoso cá fora, finalmente. Passaram de facto alguns anos, mas não foram anos em que tenhas estado particularmente parada, não é? Não foram anos sabáticos, diria, pelo meio à língua franca, Sim. ao projeto Mão Verde, também mais dedicado ao universo infantil, e está finalmente cá fora Madre Pérola, um belíssimo disco. Começou por ser apresentada por esta canção que estamos aqui a ouvir em fundo com a Carol Conca. De resto, há duas coisas que saltam ao ouvido, acho eu, neste disco, não sei se concordas, que é o Brasil e a maternidade. Sim, de facto tenho muitos convidados brasileiros e também acho que o Brasil é uma inspiração óbvia deste disco, até pelo facto de ele ser um disco mais solar, mais dançável e de me ter inspirado também muito na colaboração que tive, como disseste, com o Emicida e o Rael no projeto Língua Franca, em que aprendi muito com eles e com o seu jeito de flertar com a língua portuguesa, de fazer música de uma forma muito espontânea e muito otimista, e eu tentei trazer esse lado solar para este disco, um bocadinho inspirada nesse jeitinho alegre de ser triste dos brasileiros, que fazem música alegre com muita classe, e também porque, precisamente por ter sido um disco marcado pela maternidade, é o retrato de uns meses muito felizes e muito com olhos no futuro, digamos assim. Mas, de alguma forma, apesar desse lado mais feliz que falas, não largas algumas temáticas. A Madre Pérola é uma ego-trip feminina, diria. Feminista, diria Feminista, eu ainda. Sim, não, eu não. Lá porque este disco tem essa intenção de ser mais solar e mais otimista e mais dançável, não quer dizer que eu largo os temas sérios ou as minhas causas, e algumas delas estão muito claras neste disco. Obviamente a questão feminista, como sempre, mas depois também outros assuntos que me preocupam, sei lá. Há uma crítica, por exemplo, muito irónica às redes sociais com o quadrado perfeito. Na música Todo Chão Quer Ser Floresta faço uma espécie de canção-poema ecologista. Falo também da questão, pronto, para além das questões sobre a maternidade, por exemplo, a Gaudi, que passaste há pouco, fala sobre este mundo saturado, exagerado, intenso e cansativo em que vivemos, e sobre a necessidade de fazermos o melhor possível com aquilo que somos e com aquilo que são as nossas circunstâncias, de uma forma o mais otimista possível, mas ainda assim vai havendo muitos temas em que vou abordando esses tais temas, essas tais coisas que me incomodam, de uma forma mais solar, mais irónica, mais dançável, mais cómica, até porque esse é o conceito do disco. O disco chama-se Madre Pérola, inspirado na ideia de que as ostras só fazem pérolas quando tem um grão de areia a incomodá-las. Um grão de areia que invade a concha e começa a incomodar, e elas criam uma espécie de baba que envolve o grão de areia e acabam por fazer uma pérola. E esta ideia aplica-se, é transversal a todo o disco e aplica-se a muitas dimensões da nossa vida. Se pensarmos que, para já, no meu caso, que eu faço música muito a partir daquilo que me incomoda, transformo as dores da existência na minha escrita, não é? Em música, e a própria maternidade, que também implica tanta superação e tanta sublimação das dificuldades e dos incómodos em amor, não é? E essa ideia aplica-se depois também a muitas outras coisas da nossa vida. Eu acho que as pessoas felizes são aquelas que conseguem transformar os seus grãos de areia em pérolas, ou colar os seus caquinhos para fazer arte como Gaudi, e todas essas outras metáforas que são transversais ao disco e que descrevem um bocadinho, não só o momento, porque passei, não é, nesse processo de me tornar mãe e de fazer um disco, mas em muitas outras circunstâncias da vida em que temos tantas vezes de transformar os nossos incómodos e as nossas dificuldades nas nossas pérolas. Essa imagem é muito bonita. Falaste aí de vários temas em que o disco toca, até a própria ecologia, e depois ainda há dias estava numa conversa com amigos meus a propósito da circunvalação, em que alguns diziam, não, isto é uma crítica à gentrificação. E eu acho mas eu acho que tu depois também tens ali alturas em que, por exemplo, dizes qualquer coisa como os turistas são bem-vindos, nós queremos partilhar esta cidade com estas pessoas. Sim, uma coisa é ser crítica dos impactos excessivos e dos desconfortos criados pelo turismo e da especulação imobiliária que vem daí. Mas não tenho nada contra os turistas em si, não sou xenófoba e também gosto de fazer turismo
nas cidades dos outros. A ideia não é de facto criticar os turistas, mas uma espécie de banalização e descaracterização que é inerente à atividade turística excessiva, não é? E é uma certa. E há a ideia de que estamos a ser expulsos da cidade, que vem com a questão da especulação imobiliária muito associada ao turismo. Mas é também uma carta de amor ao Porto, certos cenários. Eu adoro aquela canção. É um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer, porque é uma música que pega num tema que, pronto, é sério, mas vai pelo lado solar da força. É em primeiro lugar uma carta de amor ao Porto dos portuenses, ao Porto Real, ao Porto genuíno, ao Porto castiço, ao Porto que não está nos cartões postais, não é o Porto Património Mundial, é o Porto da Circunvalação, o Porto da cidade. Os Até porque o Rissol da Império ainda não é património da Unesco, não é? Mas devia. E as bolas de Berlim da Nandinha também. Então é uma carta de amor ao Porto Real, ao Porto dos portuenses, e de todas as pessoas que vêm conhecer o Porto como ele é. E depois é uma crítica a essa gourmetização e a essa descaracterização e a essa banalização do Porto enquanto cidade turística, que é diferente do Porto cidade real. Verdade. Olha, por falar em Porto, estamos aqui a ouvir em fundo a minha ilha. As ilhas também são parte do que Neste é o caso, Porto. estou a falar de uma ilha mesmo, de um pedaço de terra rodeado de mar. Eu sei que sim. Mas esta canção tem uma belíssima interpretação da Catarina Salinas. De facto, é um disco onde tu colaboras mais do que nunca com muita gente. Há desde Camané, Malu Magalhães, Lena D'Água, Ricardo Ribeiro. Há a canção que fechou o disco com os brasileiros. O Rincón Sapiência. É incrível essa canção. E gosto muito desta Minha Ilha com a Catarina Salinas. Estes são os que dão voz em algumas das canções de Madre Pérola, mas também nas produções há muita gente que entra. Lembro-te muito de fazer as coisas com o D1. Este leque agora foi muito alargado. Sim, mas de certa forma, desde o primeiro disco, eu colaboro sempre com vários produtores. E isso não é uma novidade, no sentido em que todos os discos têm muitos produtores. Alguns deles são uma novidade neste disco, de facto, mas a maior parte deles eu já tinha colaborado anteriormente. O D1, o Virtus, o Raido, o Stereossauro são repetentes. Depois temos o Minos, o Oli e o Branco e o Pedro que são novidade. Mas no geral, o que é novidade de facto não é haver muitos produtores, é haver muitos convidados, porque eu senti, lá está, como te disse no início, queria fazer um disco mais solar, mais musical, em que explorasse mais o formato canção. E que misturasse mais a minha música com outras linguagens musicais. E para isso acontecer, fui precisando dos contributos de outras vozes que vêm acrescentar. Mas, por exemplo, a Catarina Salinas escreveu o que diz esta canção, ou foste tu que lhe deste? Aliás, é um poema da Sofia de Melbreiner Anderson, este específico cantado pela Catarina Salinas. Mas, por exemplo, o refrão da Lena D'Água, o refrão do Camané, o refrão do Ricardo Ribeiro, fui eu que escrevi. Para eles interpretarem. E depois há outros convidados que são autores também da sua própria participação, como é o caso da Malu Magalhães, do Emicida, do Rael e do Rincón Sapiência e da Carol Conká, que são, além de intérpretes, autores das suas partes. Por isso vai variando muito o tipo de participação. O que acontece, ainda tem o Pedro Lamares a fazer uma declamação do texto do Rainer Maria Rilke na Cartas a Jovens Poetas. Portanto, é muito participado precisamente por isso, porque eu precisava de... Queria explorar o formato de canção. Eu não canto, eu falo rápido, não é? Eu faço rap. Precisava de trazer refrões, precisava de trazer outras músicas para a minha música e foi acontecer de uma forma muito natural, porque eu escrevo num processo muito solitário, mas depois a cada música me ia percebendo, esta música precisava de algo do género Catarina Salinas, com este texto da Sofia. Esta música fazia sentido ser partilhada com a Malu Magalhães, sabes? Cada música me ia pedindo, ora pelo seu estilo, ora pelo ambiente, ora pelo tema, ia pedindo algum contributo externo e eu ia procurando concretizar essa necessidade em formato de convite, né, aos músicos que foram participando. Depois também há outra novidade, que é que eu já tinha nos discos anteriores acrescentado alguns instrumentos aos beats, mas neste disco veio sendo ainda mais longe, pondo não só os músicos que me acompanham na estrada a tocar muitos baixos, teclados, guitarras, mas também convidado, por exemplo, um trio de sopros no Quadrado Perfeito, Pedro Jurados na Matra a tocar guitarra. Há várias músicas em que a Malu Magalhães também a tocar guitarra no Planetário, além de cantar. Estás a ficar mais analógica? Não, eu acho que como este disco precisava dessa dimensão, dessa coisa mais misturada e mais... É quase como se este disco é um bocadinho a continuação do Sereia Louca num plano diferente. É como se a Sereia Louca, que estava em casa sozinha a pensar na vida,
neste disco, Fosse Madre Pérola socializar. se tivesse saído de casa e fosse dançar para a rua com toda a gente. É um bocado Ok, isso. uma boa imagem. Olha, houve uma apresentação já no Teatro Circo em Braga, no Dia dos Namorados. Sim, e tinha havido uma estreia no Teatro Trindade. No em final Lisboa. do ano passado, Sim. não foi? Os próximos concertos, tenho aqui Teatro Aveirense, dia 20 de março, 4 de abril no Teatro Rivoli, no Porto. Exatamente. Nestes concertos, Madre Pérola, como é que é apresentado? Quem é que está em palco contigo nesta altura? E se há, sei lá, convidados que façam parte do disco que possam marcar presença em alguns destes No concertos? Teatro Aveirense, sim, vamos ter a Helena D'Água. Boa. E é um privilégio poder contar com ela e a sua voz incrível. Mas o formato, Uma voz que está igual, não é? sim, no tempo coisa não passa incrível. por ela. O formato que tenho agora nos concertos é o núcleo duro seria eu, o DJ Diwan nos pratos e o Virtus nos beats e depois o Sérgio Alves nos teclados e o Luís Montenegro na guitarra, no baixo e também no sintetizador. E agora tenho duas vozes cantadas, a Joana Raquel e a Inês Pereira, duas jovens, uma de Coimbra e outra de Braga, estudantes do ISMAI no Porto, que acabaram o curso de jazz há pouco tempo e que têm a enorme responsabilidade de cantar desde Camané, Malu Magalhães, passando por Helena D'Água e Ricardo Ribeiro, etc., com muita versatilidade, obviamente, e com a naturalidade necessária para ir a esses estilos todos à sua maneira, sem desvirtuar a versão original. E tenho também um cenário novo que tem estreado nestes concertos, com uma pérola iridescente no palco, com um espetáculo muito bonito de luz. E é isso, a ideia dos concertos de apresentação, estes 4, não é? Lisboa, Braga, que já foram, e Aveiro e Porto, que ainda falta acontecer, é de apresentar o disco como quem apresenta uma casa nova, música a música. Vou tocar o disco na íntegra da primeira à última música, explicando a cada passo. Mas ainda cabem canções dos outros discos. No encore, Ok. se as pessoas pedirem. Não, acontece. Fizemos algumas reinvenções de coisas antigas e pronto, e alguns clássicos. Mas a ideia do concerto é mesmo fazer essa visita guiada ao disco novo, explicando música a música, o que é que motivou aquela letra, qual é a história engraçada por trás daquele refrão, como é que surgiu aquele convite ao convidado, etc. Há muita coisa para contar sobre este disco e tem sido muito, muito especial. Os 2 concertos já que fizemos foram mesmo emocionantes. E não estou a dizer isto só para agradar o pessoal que foi mesmo. Olha, eu espero que anuncies ainda mais datas para além destas que são Sim, conhecidas sim. agora até Depois abril. Final de abril em diante, há toda uma primavera e todo um verão para... É verdade. E nós esperamos para andar na estrada. por ti para mostrar este Madre Pérola, belíssimo novo disco de Obrigada. Capicua, a minha convidada hoje no Cabeça de Cartaz, que também está a ser transmitido no site do Observador, no Facebook do Observador, uma conversa à qual podem sempre voltar, sempre que quiserem, quer neste formato do Facebook, quer no nosso site em formato podcast. Posso acabar com a circunvalação? Tu é que sabes, tu é que Ok. escolhes. Estamos aqui a ouvir a Passiflora com o Camané, que tem esse sample do Stereossauro, já conhecido, e agora aqui... Sim, é o lado B da música do Stereossauro. Exatamente, uma espécie de lado B, mas é com circunvalação que fechamos esta conversa com a E um beijinho Capicua. para o Porto. Muito obrigado por teres vindo, Beijinho, parabéns. obrigada. Às 4h30 há a síntese de notícias, logo depois há um outro Cabeça de Cartaz com 2 capitães Fausto. Até já.